Irmãos e irmãs, terminamos hoje as nossas catequeses quaresmais, subordinadas ao tema por uma Igreja sinodal. E hoje, uma Igreja sinodal em permanente estado de conversão. Para caminharmos juntos, é necessário que nos deixemos educar pelo Espírito em ordem a uma mentalidade verdadeiramente sinodal, entrando com coragem e liberdade num processo de conversão, sem o qual não será possível aquela reforma perene da qual a Igreja, como instituição humana e terrena, necessita perpetuamente. Esta é uma citação do documento preparatório do Sínodo, que vem ao encontro daquilo que lemos no Evangelho, que nos narra a pregação de João Batista, a pregação de Jesus e o convite que a Igreja de todos os tempos é chamada a fazer: a conversão de cada fiel e de toda a comunidade cristã. Trata-se da condição essencial para que caminhemos juntos na docilidade à vontade de Deus e relativizando as nossas intuições ou desejos pessoais. Se não assentar na conversão, qualquer percurso de renovação pode ser um equívoco e partir das ideologias múltiplas que nascem e crescem de acordo com os pontos de vista de pessoas ou de grupos que procuram influenciar a Igreja. O grande objetivo é que todos nos ponhamos a caminho com a coragem e a liberdade que Deus constrói em nós por meio da conversão pessoal e comunitária. Aqui se distingue entre aquilo que pode ser a vontade humana de renovar a Igreja e a abertura para uma renovação que nasça da vontade divina. Na coragem e liberdade de pessoas em caminho de conversão, manifestam-se os traços essenciais da reforma perene da Igreja, aquela a que o Concílio Vaticano II fez alusão e na qual todos nós somos chamados a colaborar. O caminho da conversão pessoal e comunitária é essencial no caminho da sinodalidade que a Igreja está a fazer em resposta ao convite do Papa Francisco. Sem este dinamismo do Espírito, não haverá a reforma ou a renovação que Deus quer e que nós havemos de realizar com a coragem e a liberdade própria dos filhos de Deus. Procurar a realização da nossa vontade, tanto em nós como na Igreja, é ato de egocentrismo, nasce de uma visão humana. Porém, procurar a vontade do Pai é ato de fé, é ato de confiança em Deus, é entrar na escola de Jesus, que não pediu que se cumprisse a sua vontade, mas a vontade do Pai. João Batista inicia o seu ministério com o apelo à conversão. De acordo com as narrações evangélicas, João Batista, o precursor, centrou a sua mensagem profética no convite à conversão de todos aqueles que acorriam para o ouvir no deserto e junto às margens do Rio Jordão, onde se desenvolveu o seu ministério. Convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus, como lemos no Evangelho segundo Mateus. Esta é a condição prévia que João apresenta a todos aqueles que querem preparar-se para a vinda do Senhor, que, tal como dizia, estava próxima. Muitos aproximavam-se dele e recebiam o batismo da penitência em sinal de conversão da mente e do coração, a fim de iniciarem a caminhada proposta pela chegada do Messias, que afinal já estava presente no meio deles. João Batista, as suas palavras e o seu anúncio manifestam que ele se centra completamente na pessoa de Jesus.
naquele que os profetas esperavam e que o povo desejava encontrar como enviado de Deus, aquele que viria para libertar e salvar do pecado e de todas as prisões que afastavam de Deus e dos irmãos. Considerando-se insignificante e simples voz quebrada no deserto, João assegura que se orienta para Jesus e quer conduzir todos aqueles que ouvem a sua pregação para Jesus. Eu batizo-vos com água para vos mover à conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu e não sou digno de de lhe descalçar as sandálias. Do Evangelho de São Mateus. O próprio Jesus confirmará a verdade do discurso de João quando lhe vêm perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? E Jesus manda os mensageiros relatarem o que estão a ver e a ouvir, porque as suas obras manifestam a sua identidade enquanto Messias que esperavam, tal como fora anunciado por João. Mais adiante, no mesmo Evangelho segundo Mateus, quando Jesus inicia o seu ministério na Galileia, retoma precisamente as mesmas palavras de João Batista e assume o convite à conversão como central no seu anúncio, como condição para acolher o reino dos céus. Diz o texto: Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Do mesmo modo, Jesus assume também a pregação de João Batista relativa ao julgamento que está a chegar e que exprimiu por meio da imagem do machado que está à raiz das árvores, dizendo: toda a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Recordamos ainda que Jesus utiliza precisamente os mesmos termos na sua pregação quando diz: toda a árvore que não dá bons frutos é cortada e seca. O convite à conversão feito por João Batista aponta, por isso, para o arrependimento e para o batismo como sinal de um caminho que as multidões estão dispostas a iniciar e que há de dar bons frutos. A conversão significa o reconhecimento de Deus de uma maneira totalmente nova, de uma maneira que supera as perspectivas anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento centrados na lei. Lei que às vezes, e quando mal compreendida, mata. A conversão a Deus, por sua vez, leva sempre a produzir bons frutos. De tal modo é nova a proposta que ela exige que se passe pelo deserto, onde se reorientará toda a vida para Deus e onde se aprenderá a relativizar e a ordenar adequadamente todas as coisas que antes dominavam o pensamento e a vida. O reino dos céus supera tudo o que era antigo, pois agora Ele está no meio deles o Messias, a dar novo sentido e novo conteúdo salvífico a tudo aquilo que antes era promessa. João aponta de facto para Jesus e submete-se a Jesus. O batismo que realiza com água aponta para o batismo no Espírito e no fogo, para o batismo cristão, esse sinal da vida nova em Cristo, morto e ressuscitado. Aponta para o batismo na Igreja, que situa cada crente na esfera da salvação de Deus. O significado da conversão pregada por João Batista vai ser mais tarde explicado por Jesus nas suas palavras e obras ao longo da sua vida pública e terá a sua realização plena no mistério pascal, de acordo com a expressão de Paulo na Epístola aos Romanos. Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, tal como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, também nós caminhemos numa vida nova. Jesus
também centra a sua pregação no apelo à conversão. Jesus inicia o seu ministério público precisamente com o convite à conversão que se prolongará por todo o seu percurso terreno, diz o texto de Mateus. A partir desse momento, ou dito dali em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta pregação, como disse, recolhe a que fora feita por João Batista quando o anunciou presente no meio dos homens e, por outro lado, antecipa aquela que a Igreja fará mais tarde, segundo o mandato dado aos discípulos que envia e a quem diz: pelo caminho, proclamai que o reino dos céus está perto. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demónios. Podemos, portanto, dizer que a proclamação do Evangelho de Jesus tem por conteúdo o reino dos céus e que a única exigência para o acolher é a conversão, como início da vida cristã, mas também como dinamismo sempre presente a marcar o crescimento da vida cristã. A partir desse momento inicial de conversão e resposta ao chamamento de Jesus, a conversão será uma atitude que nunca mais pode morrer, sob pena de se interromper o caminho da vida cristã gerada em cada crente e na comunidade cristã que constitui. No texto do Evangelho de Mateus, que vem depois, todos os momentos de chamamento dos discípulos se inserem também neste contexto. A conversão dos discípulos é o primeiro momento desse percurso de conversão e é, por sua vez, a primeira das suas exigências. As outras pregações de Jesus continuam a explicitar as condições para acolher o reino dos céus e exigem a conversão da mente e do coração por parte daqueles que passam a ser discípulos, ou seja, seguidores do Mestre. O sinal maior da conversão é a fé, a aceitação de Jesus como presença do reino de Deus entre os homens. Mas há também um conjunto de exortações à pobreza, ao serviço, à humildade, a escutar a palavra de Deus e a pô-la em prática. De forma explícita, nas narrações evangélicas, faz-se apelo ao acolhimento do reino na secção das parábolas, onde se inclui a parábola do semeador, do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento na massa, do tesouro escondido no campo e da rede lançada ao mar, como podemos ler no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13. Em qualquer dos casos, o chamamento de Jesus a segui-lo implica sempre a conversão pessoal, o que significa mudar a orientação da vida que se tinha até ali e passar à obediência da vontade, que não é mais uma inclinação individual, mas é uma obediência confiante à pessoa daquele que chama. O seguimento de Jesus implica, inclusivamente, percorrer o seu caminho até à cruz, numa submissão total à vontade do Pai, e sentir-se membro de uma comunidade de irmãos, de uma família espiritual que vive e que testemunha os valores do reino dos céus. No Sermão da Montanha, o Evangelho segundo São Mateus apresenta Jesus a pronunciar as bem-aventuranças que constituem a maior formulação do que significa a conversão para acolher o reino dos céus. Elas, as bem-aventuranças, começam por fazer uma forte exigência de mudança de atitude e de vida que distingue a pessoa e que distingue a atitude daqueles que seguem os critérios do mundo. E depois oferecem a promessa de salvação e de felicidade
essas que só Deus pode conceder. As bem-aventuranças são, por sua vez, a regra de vida dos cristãos, as suas marcas características e o centro nevrálgico do reino dos céus, oferecidos a todos aqueles que o aceitarem, que os aceitarem na fé em Jesus, por meio dos caminhos da conversão. A Igreja também tem por missão pregar, fazer o apelo à conversão. Os apóstolos foram enviados a pregar a conversão, dando assim continuidade, como disse, à pregação de João Batista e à pregação de Jesus. E depois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Essa pregação de Jesus inclui o apelo à penitência, o apelo à fé e ao batismo, bem como a promessa da remissão dos pecados, a promessa da salvação e a promessa da vida eterna. Afastar-se do pecado e voltar-se para Deus é o conteúdo da conversão, que está bem expresso no livro dos Atos dos Apóstolos. Na Samaria, diante da tentativa de suborno por parte de Simão, Pedro responde-lhe peremptoriamente: arrepende-te, portanto, da tua má fé e roga a Deus que te perdoe o projeto do teu coração. Por sua vez, na despedida dos anciãos de Éfeso, Paulo, como narra o livro dos Atos dos Apóstolos, recorda-lhes: preguei e instruí-vos, tanto publicamente como nas vossas casas, afirmando a judeus e gregos a necessidade de se converterem a Deus e de acreditarem em nosso Senhor Jesus. No fundo, a conversão, como explicará Paulo, é um estar em Cristo, revestir-se do homem novo, alcançar a vida nova em Cristo, naquele que passou da morte à vida e faz passar das trevas para a luz por meio da fé. Esta conversão não é algo que seja possível às forças humanas, é sempre um dom de Deus, do Deus que toma a iniciativa e nos dá a possibilidade de uma resposta à sua graça. Exige, no entanto, sempre uma decisão humana, um voltar-se para o Deus que já se voltou para nós, um voltar-se para o Deus que já nos alcançou por meio do Espírito Santo. A Igreja de que somos membros é no tempo presente a comunidade dos crentes e discípulos de Jesus que estão em caminho de arrependimento e de conversão. Este é um movimento que de facto não pode cessar e que constantemente devemos pedir a Deus para nós e para os outros, na consciência de que a obra é sua, mas de que se realiza em nós com a cooperação da nossa vontade humilde e livre. Podemos, irmãos e irmãs, considerar 3 âmbitos principais da conversão a que a Igreja de hoje nos chama e que são condição para entrarmos numa verdadeira via de sinodalidade. Em primeiro lugar, o âmbito da conversão pessoal, da mente, do coração e da vida ao Deus vivo. Como nos recordou o Papa Bento XVI, ela começa sempre no encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida o novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. É neste encontro de amizade que nos faz sair de nós mesmos para acolhermos o amor de Deus e iniciarmos um caminho de desprendimento da nossa vontade para darmos lugar à vontade de Deus. A conversão pessoal é o início do percurso da santidade a que Deus chama cada um de nós, seguindo cada um pelo seu caminho ou pela sua vocação. As pedras vivas e membros do corpo de Cristo dão o seu maior contributo para a edificação da Igreja,
quando vivem na esfera de Deus, quando realizam mais plenamente o seu batismo, quando seguem Jesus na obediência da fé. Em segundo lugar, a conversão comunitária à santidade, que no dizer do texto do Papa Francisco, alegrai-vos e exultai, a santidade é o rosto mais belo da Igreja. Quanto mais somos povo santo de Deus, mais estamos disponíveis para discernir os meios e modos de agir no meio do mundo e para dar o testemunho que Ele espera de nós. No arrependimento, na conversão e na santidade de vida, a Igreja manifesta a sua alegria e a sua vontade de se renovar, tal como lhe é constantemente pedido. O mesmo é dizer, a sua vontade para querer aquilo que Deus quer. É urgente, por isso, afastarmos das estruturas eclesiais as raízes do pecado. É urgente que deixemos o Espírito purificar a Igreja, que permitamos que ela faça resplandecer a luz de Cristo, aquele que é o Santo de Deus. Em terceiro lugar, a chamada conversão pastoral e missionária. O Papa Francisco atualizou para o nosso tempo esta vocação de cada cristão e de toda a Igreja quando nos ofereceu a exortação apostólica à alegria do Evangelho, que de algum modo é a carta magna do seu pontificado. O peso da história deixou ofuscada a eterna novidade do Evangelho, que é preciso apresentar de forma renovada, aberta e feliz aos homens de hoje. Também isso exige que compreendamos que a verdadeira novidade é aquela que o próprio Deus misteriosamente quer produzir. A verdadeira novidade é aquela que Deus inspira, aquela que Deus provoca, aquela que Deus orienta e acompanha de 1001 maneiras, como diz a alegria do Evangelho. De facto, a conversão pastoral e missionária pede-nos que nos centremos em Deus e deixemos que seja Ele a inspirar-nos os meios, os modos e os percursos a propor aos homens para que se encontrem com o Evangelho que salva. Para concluir, talvez entendamos melhor que a Igreja Sinodal é uma Igreja que escuta com fé aquele Deus que inspira e que olha com amor para a realidade humana que quer salvar. Talvez compreendamos melhor que a Igreja Sinodal é e só pode ser uma Igreja em permanente estado de conversão.